Mais uma conversa desta vez em torno de livros e centrados na Biblioteca Municipal de Gaia. É com grande gosto que acolhemos Maria Alzira Moreira, que é a nossa convidada especial nesta conversa, que tem aqui uma relação fundamental com a biblioteca, mas comecemos ainda pela sua biografia, a sua história. Nasceu em Canedo, em Santa Maria da Feira, é licenciada em História, variante de Arqueologia, com uma pós-graduação em Ciências Documentais, com a opção em Biblioteca e Documentação, portanto, com uma carreira académica muito ligada a esta área onde hoje trabalha, e um conjunto de outros estudos relevantes. Foi também professora de Português e História, responsável pela Biblioteca Municipal de Carrasqueira de Anciães e formadora também do Centro de Formação de Escolas de Espinho. É técnica superior de Biblioteca e Documentação na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e hoje a nossa convidada especial. Bem-vinda, é um gosto poder contar com a sua presença e propusemos-lhe nesta conversa que pudesse centrá-la em torno de 3 livros para ajudar a vencer a crise. Foi difícil essa escolha, chegar às 3 propostas que nos queria trazer? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que nos foi feito, o convite que foi feito à Biblioteca Municipal de Gaia. Quando o Dr. Abel, nosso diretor, me falou acerca deste vosso convite, agradecer, claro, ao Instituto a oportunidade de divulgar o livro e a leitura nestes tempos de pandemia. E então a nossa escolha, e é a escolha que nós costumamos fazer, é o critério que nós costumamos utilizar para os nossos leitores, quando chegam até nós e nos pedem uma sugestão de leitura, nós temos alguns critérios. Um dos primeiros critérios é a divulgação do livro, a divulgação de novos autores, novos títulos, dar a conhecer aquilo que está a sair, os novos autores. Outro dos critérios são os clássicos, claro. E outro, claro que não pode deixar de ser, é o nosso gosto pessoal. E então, fazendo a ligação daquilo que nos pediram, que era a leitura em termos de pandemia, vem-nos logo à memória o livro A Estrada, de Cormac McCarthy. Veio-nos também à memória um dos livros de Afonso Cruz, O Assim, Mas Sem Ser Assim, e o outro, claro, um título incontornável da nossa literatura, da literatura clássica, de Gabriel Garcia Marques, O Amor em Tempos de Cólera. Então, se lhe parecer bem, vamos começar pela Estrada. Porque a escolha deste livro, em que medida é que lhe parece que pode ajudar a compreender e a inspirar-nos para os tempos que passamos esta obra, A Estrada? A Estrada surgiu-nos de acordo com as imagens que nós íamos recebendo da China, quando começou esta pandemia, aquelas em janeiro, fevereiro, em que as pessoas, os profissionais de saúde estavam todos equipados, as pessoas todas confinadas, ninguém podia sair à rua, portanto, quase que nos pareciam imagens de um filme de ficção. E então o livro A Estrada é no fundo a superação e a superação de um pai e de um filho que caminham numa estrada e cujo destino é a costa. Portanto, eles não sabem o que é que vão encontrar, caminham sozinhos pela América, portanto, situa-se na América. O autor nunca nos diz o que é que aconteceu, porque é que só há cinzas cinzas, frio, destruição. Ele não nos fala, não nos diz o porquê, de referir que Cormac McCarthy é um escritor norte-americano, nascido em 1933, escreveu títulos que todos nós conhecidos, Um Meridiano de Sangue, escreveu também Este País Não É para Velhos, portanto são títulos que os nossos leitores também já conhecem deste autor. E isto é uma história de amor entre um pai e um filho, que tudo fazem para se defenderem um ao outro, defender dos bandidos, e foi isso que nos levou a fazer esta escolha. Portanto, um cenário de destruição completo, que se calhar naquela primeira fase da pandemia não sabíamos o que é que ia acontecer. Interessante, e surge claramente associada à ideia da relação
para enfrentar a destruição e a ameaça. Neste caso, a relação entre um pai e um filho. Quer elaborar um pouco mais sobre esta resposta de como, nestes tempos tão desafiantes que vivemos, e que até fomos obrigados, de alguma maneira, a isolar-nos, a confinar-nos, a relação humana, que a literatura tão bem nos traz. Já iremos ao Amor em Tempos de Cólera, que tem uma outra dimensão também muito interessante, mas esta relação próxima que ajuda a dar vida e a dar sentido e esperança. Como é que vê esta história central deste pai e filho como razão de esperança nesta obra de McCarthy? Acho que todos nós nos aproximamos mais dos nossos entes queridos nesta altura. Seja à distância, seja dentro de casa, acho que todos nós foi uma lição que todos nós aprendemos e ainda continuamos a aprender, uma lição muito forte e se calhar da pior forma, que no fundo temos que nos ter uns aos outros e temos que ver o próximo como nosso e como, no fundo, estreitar relações. E como dizia também aqui o segundo autor de escolha, que foi um dos livros que ficou para trás, mas que com muita pena minha, que é uma peça de teatro de Afonso Cruz, O Cultivo de Flores de Plástico. Eu acho que este título, O Cultivo de Flores de Plástico, diz tudo. Nós andámos a cultivar flores de plástico durante muito tempo e foi preciso chegar a uma doença que ainda não sabemos quando é que vai terminar, para que dar valor a coisas pequenas e, sobretudo, dar valor àqueles que nos são próximos e àqueles que nos são queridos. Fazendo uma ponte à experiência e à realidade da Biblioteca Municipal de Gaia, estes tempos têm provavelmente sido muito estranhos, enfim, não só porque estão, imagino, fechados ao público, só com esta possibilidade de cedência de livros por requisição, para um espaço público tão especial quanto uma biblioteca, o estar fechado, o não ter relação, o não ter leitores presentes, num espaço que tem sempre grande dinamismo, é sem dúvida também uma experiência muito estranha. Estranha, sim, muito estranha. Nós estivemos a trabalhar em casa, em teletrabalho, quase 2 meses, e durante esses 2 meses também devo referir que nós somos 26 funcionários, e durante este tempo, através dos meios que nós temos disponíveis, fizemos grupos nas redes sociais e devo dizer que estreitámos relações entre todos. Acho que nunca estivemos tão próximos uns dos outros como neste tempo, tanto em termos de trabalho como em termos pessoais. Se calhar eu não conhecia tão bem os meus colegas como conheço neste momento. E já regressei ao trabalho, neste momento estou em casa porque tive que tirar uns dias de férias, mas já regressei ao trabalho e é muito estranho sermos só nós, estarmos afastados uns dos outros, estarmos na nossa secretária sem a máscara, quando nos levantamos temos que colocar a máscara, estamos a falar uns com os outros à distância, e depois não ter os nossos leitores. Foi com muita tristeza, e é com muita tristeza que nós vemos os nossos leitores chegarem perto da porta e querem ler o jornal, querem ler uma revista, querem estar um bocadinho dentro da biblioteca e não o poderem fazer. Conseguimos contornar um bocadinho a leitura disponibilizando o serviço de takeaway, mas pronto, não é a mesma coisa, nós não temos as pessoas connosco. As pessoas podem, portanto, através do nosso catálogo bibliográfico ou através do telefone, pedir os títulos que queiram e depois têm 24 horas para fazer o levantamento dos livros, mas tudo muito à distância. Os livros, quando chegam, são colocados dentro de sacos, vão para a quarentena durante 10 dias e só depois desse tempo é que poderão ser disponibilizados novamente. Portanto, há aqui um período de tempo que nós vamos ter que calcular entre as entregas e a devolução dos livros e o próximo empréstimo, que estamos todos a aprender a lidar com esta nova situação. Em certa medida, e retomamos a estrada, felizmente sem a destruição que a obra nos traz, mas também este tempo muito estranho do isolamento,
dos espaços que deixaram de ter vida e que, como uma biblioteca municipal que vive da ligação e da presença dos leitores com as obras disponíveis. Mas vamos para o próximo livro, para a próxima proposta que nos traz. Assim, sem ser assim. Ser assim. É a proposta que nos traz para a segunda opção de um livro para vencer a crise. Isso. Então, porquê esta escolha? Ora, este livro do Afonso Cruz, portanto, é um escritor português, mas é ilustrador também, é cineasta, é músico, é uma pessoa multifacetada, é um dos nossos autores mais recentes, é um autor muito querido dos nossos leitores. E então este livro fala-nos, portanto, o protagonista e narrador é um jovem que não gosta de sair de casa, não gosta de conviver, e então segue o conselho do pai, que lhe diz que deves conviver mais, deves sair, e então ele começa a comunicar com os seus vizinhos. E então vai-nos fazendo a descrição dos vizinhos, tanto as suas manias, mas também a caracterização física e psicológica dos vizinhos, e vai, pronto, de andar a andar. Portanto, ele vai fazendo a menina do terceiro C, que é modelo e é magra, é mais um outro, pronto, ele vai descrevendo todos os seus vizinhos. Até que a história culmina, que na última página, que não sei se calhar, portanto, a última página é o culminar todas as características dos vizinhos deste nosso protagonista. E que nos remete para uma realidade que nesta altura de pandemia se agravou, que é a situação dos que vivem na rua, dos sem-abrigo. Não sei se querem que eu leia a última página do livro. Vamos a isso. Vou ler com toda a atenção. Sim. Pronto, então, na última página, que culmina com todos a descrição e a caracterização de todos os vizinhos aqui do nosso protagonista, nos diz o seguinte: e há aquela pessoa da minha idade que vejo todos os dias da janela quando olho para a rua, com quem nunca ninguém comunica, nem mesmo eu. Ele, como uma pessoa do 7º A, poeta e misântropo, passa a vida sozinho. Como uma pessoa do 6B, rock and roll, usa roupas rotas. É magro como uma pessoa do 3C, modelo. E tal como uma pessoa do 6C, quase não come e tem momentos de fraqueza. Vive do lixo como uma pessoa do 8A. Anda descalço como uma pessoa do 3A. Não tem telefone, nem televisão, nem computador, como uma pessoa do 7A, poeta. Como o filho da pessoa do 2C, passa a vida a pedir. Está sempre sujo como uma pessoa do resto do chão, come qualquer coisa como uma pessoa que namora a pessoa do 3C, nunca brinca como a pessoa do 5C, a da gravata, dorme ao relento como uma pessoa do 3A, mas não é porque queira. Fantástico. Esta sua proposta é muito inspiradora e traz-nos uma dimensão muito importante, aliás, ligada com esta iniciativa Meu Bairro, Minha Rua, da Câmara Municipal de Gaia e do Ubuntu no Bairro. Ubuntu quer dizer, vale a pena recordar, eu sou porque tu és, eu só sou pessoa através das outras pessoas. E realmente esta proposta que nos traz é fascinante quando olhamos à nossa volta do universo de riqueza, de diversidade, de traços de natureza humana que encontramos. Realmente esta situação da pandemia também talvez nos faça abrir os olhos para este olhar de proximidade e para tudo aquilo que é o universo à nossa volta, dos nossos vizinhos, daqueles que estão próximos de nós. Como é que é a realidade? Realmente, eu acho que neste período nós ficamos a conhecer mesmo os nossos vizinhos, muito mais do que já conhecíamos. Porque, por exemplo, no meu caso, sei que tenho aqui um vizinho que anda a ensaiar uma música dos Nirvana há uma data de tempo. Tenho aqui num prédio mais acima um músico de trompete que ensaia todos os dias à mesma hora. Mesmo do prédio também fiquei a conhecer muito melhor os meus vizinhos, e acho que aconteceu a todos nós com este confinamento e este isolamento que nos foi imposto, mas também que era nossa obrigação acatar. Conhecemos muito melhor os nossos vizinhos, mas tal como aqui o nosso autor nos fala na pessoa que mora à porta de casa dele, também a realidade daqueles que vivem na rua se agravou nesta altura. Para nós, se calhar, não foi difícil termos tido esta experiência, mas para eles agravou-se, e de que maneira esta situação.
Se foram os carros que não foram arrumados, foram os restaurantes e os cafés que já não facultaram determinada refeição ou determinados alimentos, as equipas de rua que foram muito menos, mas mesmo assim apareceu muita gente para ajudar. E acho que este livro, acho que foi daqueles livros que eu achei e nós achamos na biblioteca que seria um dos livros a trazer aqui à conversa. E sem dúvida uma excelente opção. Recordo que estamos a falar do livro Assim, Sem Ser Assim, de Afonso Cruz, e realmente esta sua nota da relevância e da importância do cuidado mútuo, da solidariedade, do olhar para quem está em maiores dificuldades neste contexto de crise, é sem dúvida um dos grandes desafios que também, a partir da literatura, que ao fim e ao cabo é o repositório da história humana, da nossa forma de nos olharmos uns aos outros, constitui sempre um espaço, um espólio extraordinário a que podemos recorrer, e por isso uma biblioteca municipal, como o caso da Biblioteca Municipal de Gaia, é preciosa numa comunidade, no centro de um bairro, para poder estar disponível para todos aqueles que à volta dela podem beneficiar dos livros. E vamos para a última escolha, um grande clássico, Sim. O Amor dos Tempos de Cólera. Agora é a vez de Gabriel Garcia Marques, com o seu realismo mágico, e então não é muito difícil imaginar porque é que terá escolhido este livro, mas vamos a isso, Sim. Ao seu comentário sobre o amor nos tempos de cólera. Pronto, depois de todas estas contrariedades que a pandemia nos trouxe, achei que tínhamos que ter alguma esperança, não é? E a esperança no amor. E então este livro, O Amor nos Tempos de Cólera, conta-nos a história de Florentino e da Fermina, uma história de amor que durou 55 anos. Esta história, no início, passa-se ao mesmo tempo que há um surto de cólera, nos finais do século XIX, e é também um caso de superação, porque o pai da Fermina não queria que o Florentino fosse o pretendente da filha, portanto não estava muito de acordo com o Florentino, e então enviou a Fermina para a casa da tia. Mas, tanto naquela altura como agora, a distância não há distância para o amor. E o Florentino, telegrafista, conseguiu, através dos seus amigos também telegrafistas, fazer com que as suas mensagens de amor, as suas cartas de amor chegassem até à Fermina. Tanto nessa altura como hoje, nós conseguimos fazer chegar através agora de outras, através da internet e redes sociais, etc., nós conseguimos também comunicar com as pessoas. Portanto, não é a distância que nos limita o fazer chegar o nosso amor àqueles que realmente nos dizem alguma coisa. E uma das características muito interessantes presente nesta personagem, Florentino, é também uma enorme resiliência. Como sublinhou, foram décadas atrás deste amor aparentemente Sim. impossível, e que vem a ter um desfecho muito especial, que nós não vamos contar, como é evidente, para aqueles que ainda não leram livros poderem ir à procura da história final. Mas tem aqui uma dimensão que é muito oportuna, e esta vossa escolha é muito interessante, que tem a ver também com a resiliência. Sim. Estes tempos de crise exigem não só a esperança, como referiu, mas também uma enorme resiliência. Sim. Quer ajudar-nos também a ter presente essa dimensão de resposta à crise? Sim, quer dizer, para nós é tudo novidade, não é? Esta pandemia é novidade para nós. Nós vamos aprendendo, estamos a aprender diariamente, e acho que não devemos nos precaver, devemos acatar os conselhos que nos têm sido dados, porque nós não sabemos o que é que poderá acontecer. A doença vai nos tocar a todos, mas se nos tocar a todos o mais tarde possível, acho que temos todos a beneficiar com isso. Tal como dizia um virologista ainda ontem, nós já protegemos os mais vulneráveis. Neste momento, nós não temos outra opção. Nós temos que sair, nós temos que viver, mas temos que ter os cuidados, porque nós vamos ganhar a tal imunidade, seja naturalmente,
que é com o convívio uns dos outros, ou então artificialmente quando houver uma vacina, e essa vacina ainda estará um bocadinho longe. Portanto, nós vamos ter que ter muitos cuidados, lá está, temos que ser resilientes, temos que ter todos os cuidados, mas não deixar de viver. Isso é que nós não podemos deixar de viver. E era uma dimensão que Florentino levava muito a sério, de ter uma vida, apesar de tudo. Muito intensa, mantendo a sua paixão e o seu amor no horizonte durante todas aquelas décadas, até um desfecho que é, como sublinhava, um desfecho de esperança. Sim. Propostas, então, da Biblioteca Municipal de Gaia, A Estrada, de Cormac McCarthy, Assim, Sem Ser Assim, de Afonso Cruz, e de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos de Cólera, 3 livros para vencer a crise, mas também, na reta final da nossa conversa, uma biblioteca municipal é um elemento central de geração de esperança, de sentido, de serviço à comunidade. Como é que a equipa da Biblioteca Municipal de Gaia vive este tempo também olhando para o futuro e olhando para o pós-pandemia e para a sua missão de serviço à comunidade em contexto de proximidade, disponibilizando todos os recursos, quer as obras que têm disponíveis, quer o espaço. Como é que vê o futuro próximo na vossa missão de serviço à comunidade? Bom, nós estamos a tentar, de todas as formas, voltar a abrir a biblioteca. Temos que ter o distanciamento social que nos pedem, as distâncias entre as pessoas. Claro que é difícil, sobretudo com livros, a desinfecção. É muito difícil, porque podemos destruí-los. Portanto, para além da quarentena, não podemos fazer muito mais. Mas, claro, queremos ter outra vez as nossas instalações abertas, queremos ter outra vez as pessoas dentro da biblioteca, os jovens, os menos jovens, todos eles dentro da biblioteca, porque nós tínhamos sempre a biblioteca cheia, temos imensos leitores e queremos continuar a fazer prestar um serviço que eu acho que as pessoas gostam, fazer sempre muito melhor, e nós fomos sempre adaptando, os bibliotecários e as pessoas que trabalham nas bibliotecas sempre se adaptaram. Portanto, eu acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter outra vez todos dentro de portas e, claro, com toda a alegria, porque trabalharmos sozinhos ou trabalharmos só tecnicamente, a parte técnica não é só isso, não chega. Portanto, não chega. As pessoas são fundamentais. Ficamos então a ansiar por esse dia, onde a Biblioteca Municipal reabre as portas, em pleno ritmo e com a alegria tão própria de um espaço que tantas vezes vi cheio de gente à procura das mais diferentes publicações, mas por enquanto vamos tendo os cuidados necessários e a Biblioteca mantém esta resposta de possibilidade de requisição de livros. Aqui ficaram as 3 propostas da nossa convidada que hoje tivemos à conversa com Maria Alzira Moreira. Bem-aja, muito obrigado. Um abraço a toda a equipa da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia e seguramente continuaremos a contar convosco para este serviço fundamental à comunidade. Uma boa tarde. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de divulgar o livro e a leitura. Muito obrigada em nome da Biblioteca Municipal de Gaia.